Pra quem não sabe ainda, eu tô fazendo aula de canto já há alguns meses. E eu sei que eu ainda peco um pouco na prática diária, né? Em casa mesmo. Mas pelo menos as aulas semanais eu tenho me dedicado até que bem. E de algumas aulas pra cá, né? Mais recentemente, alguns toques e correções da professora em determinadas músicas foram fazendo com que a minha voz fosse aparecendo mais. Ela apareceu mais forte, mais bonita, um pouco mais afinada e com um pouco mais de presença, que é uma questão que a professora acaba cobrando um pouco mais de mim durante as aulas. Isso é o que muita gente chama de tirar a voz da garganta, né? E naquele momento ali, ouvindo a minha voz sair, foi uma surpresa tanto para mim quanto para a própria professora, né? E isso foi uma coisa legal de perceber, porque também fez com que a gente conseguisse explorar mais outras técnicas e tornasse a aula um pouco mais interessante, né? Explorar músicas novas, diferentes. Mas enfim, essa experiência toda na aula de canto, ela me trouxe de volta para uma questão que eu acabo voltando de tempos em tempos, assim. Que é justamente sobre autoexpressão, posicionamento, silêncios. E eu sempre volto para isso, enxergando por outros prismas e pensando de formas diferentes. Então é sobre isso que eu vim falar aqui um pouco hoje. O que é ter voz, né? Eu usei aqui o exemplo da minha aula de canto só para simbolizar um pouquinho do que eu queria dizer, mas ter uma voz vai muito além da fisicalidade da coisa. A gente tem os símbolos, por exemplo, que transmitem inúmeros significados para além da sua própria imagética. Pessoas conseguem se expressar através da dança, através da pintura. A gente tem todo um leque de linguagens artísticas que as pessoas podem usar e explorar para poder se expressar. Então, ter voz é isso, né? É conseguir se empoderar através da ferramenta que você usa para se expressar. E assim como a voz física, né, a nossa voz literal, essa voz mais simbólica, né, essa voz expressiva, ela também pode se fortalecer com o treino, com o exercício constante, que nem um músculo mesmo. A gente, infelizmente, perdeu recentemente o David Lynch, né? E dentre as inúmeras pérolas que esse homem soltou em vida, uma das que mais me tocou e que eu encontrei nas redes aí em vários lugares é essa daqui, que é um print da masterclass dele, se eu não me engano, onde ele diz: encontre a sua voz e seja fiel a ela. E isso em si já é um exercício diário, não só para artistas e pessoas com ambições artísticas e criativas, mas para qualquer pessoa que precisa encontrar a sua própria voz e que se sente silenciada de alguma forma. A gente vive em uma sociedade e uma cultura onde a gente é bombardeado o tempo todo com esse conflito de informações e valores, e é muito fácil ser absorvido por isso tudo e acabar se perdendo. Aí é que entra a importância do silêncio, que você leu no título disso aqui. Essa mesma fonte de informações e valores, conflituosa, ela muitas vezes diz pra gente fazer silêncio, pra gente crescer em silêncio, pra gente se mover em silêncio e tal. E isso tem, sim, a sua ponta de verdade, eu acredito, mas também pode ser um barulho externo que acaba silenciando muitas vozes que poderiam estar se conectando e inspirando através da sua visibilidade e autoexpressão. O silêncio que eu quero defender aqui, e que eu acho que seria o nosso aliado, é justamente o silêncio dessas fontes externas de barulho que ocupam a nossa mente o tempo todo. Eu amo aquele meme da pessoa que, sei lá, foi correr
ou foi trabalhar, saiu de casa e esqueceu o fone de ouvido em casa. E a própria cabeça tá só o... Que tem coragem. Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo. E é isso mesmo, sabe? É isso mesmo. Toda vez que eu decido ficar em silêncio pra poder me ouvir, vem alguma música que eu tô ouvindo em loop, algum meme, alguma imagem que tá sendo bombardeada na minha cabeça, nas redes sociais. E eu percebo que chegar a esse silêncio mental tá cada vez mais difícil. E quando a gente fala de silenciar a mente, a meditação é uma das primeiras coisas que recomendam, além da necessidade de ficar offline um pouco e limitar o tempo de uso das redes sociais também, que é uma coisa que eu, pelo menos recentemente, tenho percebido como muito positiva na minha vida. Mas sobre a meditação, eu acho que cada vez menos pessoas conseguem aderir à prática, porque justamente a nossa cabeça não consegue parar. Então você sentar para silenciar sua mente, focar na sua respiração, é um negócio assim, de louco. Porque a nossa cabeça tá a 1000 por hora, num ritmo frenético, com todo esse excesso de informação que a gente processa o tempo todo. A gente tem outras ferramentas ali para ajudar a gente, que nem os incensos e japamala e outras coisas que ajudam a gente a aterrar ali um pouquinho naquele momento, mas eu ainda acho pessoalmente muito desafiador nesse quesito de silenciar a mente e encontrar a sua própria voz ali. Uma das ferramentas que eu pessoalmente mais gosto é a escrita no papel mesmo, sabe? Tipo um diário. Você parar para escrever à mão, tem ali toda a lentidão da caligrafia, e você conseguir pensar e ter esse processo um pouco mais lento ali de escrever, te ajuda a processar melhor e realmente a focar no que está se passando na sua cabeça. E eu pessoalmente escrevo errado várias vezes, porque eu tô pensando numa palavra e aí a palavra que eu tô escrevendo é um pouquinho antes, então eu já começo a errar vogal, um consoante ali. É um negócio muito louco, então eu escrevo a lápis, porque aí dá pra apagar melhor, ao invés de ficar rasurando tudo com caneta. Mas a gente também tem a possibilidade de fazer simplesmente um fluxo de pensamento ali no papel e deixar a mão sair rabiscando todos esses pensamentos frenéticos, esse fluxo intenso que vai surgindo. E quando a gente termina, a gente para e olha aquilo ali, encara aquilo ali e vê um monte de coisa que estava rolando internamente e que simplesmente a gente não achava o espaço e o tempo para poder se ouvir, se entender, sabe? É complicado, assim. Também é uma possibilidade muito forte, muito grande, de conseguir perceber crenças e valores que a gente pegou de outras pessoas. A gente pode escrever aquilo ali e parar e pensar, mas peraí. A gente se questiona, sabe? A gente vê que talvez não seja isso que a gente acredita exatamente. Talvez não seja isso que funcione pra gente. Então, se escrever é esse exercício de se encontrar. E também encontrar sua própria voz, de certa forma. Agora, a parte de ser fiel à sua própria voz já começa na ação, né? É você agir de acordo com a sua própria voz que você encontrou ali, sendo artisticamente ou não. Eu tenho acompanhado um podcast chamado Soul Salon, da Ayanda, e um dos temas centrais que ela aborda é justamente o medo de ser visto. Dentre outras experiências pessoais que eu tive recentemente, esse conteúdo foi um dos que mais me incentivou a voltar com esses projetos todos de Instagram, agora YouTube. E mesmo que eu não tenha muita expectativa ou muita visão a longo prazo de onde eu quero levar isso que eu tô fazendo agora, eu tô tentando aproveitar o processo, curtir esse processo. Mas voltando aqui um pouco agora pro podcast da Ayanda, uma das referências que ela usa para defender o ponto de vista dela é o artigo A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação, da Audre Lorde. Eu vou deixar aqui na descrição o link pro artigo traduzido e pro vídeo da Ayanda lendo em inglês, né? Para quem também possa se interessar pelo trabalho dela e o conteúdo que ela faz.
E esse artigo fala tanto sobre o silenciamento prejudicial, né? Esse silêncio imposto, que é um vilão da nossa voz, quanto sobre essa capacidade de se traduzir e agir em cima disso. E eu queria trazer aqui só um trechinho antes de concluir tudo isso que eu tô falando aqui hoje. Ela começa o artigo relatando uma experiência de cirurgia de um tumor que poderia ter sido maligno, né? O que encurtaria bastante a vida dela, e o que não foi, graças a Deus. Mas um pouco mais pra frente no artigo, ela diz: ao tomar forçadamente consciência de minha própria mortalidade, do que desejava e queria de minha vida, durasse o que durasse, as prioridades e omissões brilharam sobre uma luz impiedosa, e do que mais me arrependi foi de meus silêncios. O que me dava tanto medo? Questionar e dizer o que pensava podia provocar dor ou morte, mas todas sofremos de tantas maneiras o tempo todo, sem que por isso a dor diminua ou desapareça. A morte não é mais do que o silêncio final, e pode chegar rapidamente, agora mesmo antes de que eu tenha dito o que precisava dizer. Só havia traído a mim mesma nesses pequenos silêncios, pensando que algum dia ia falar ou esperando que outras falassem. E comecei a reconhecer uma fonte de poder dentro de mim ao dar-me conta de que não devia ter medo, que a força estava em aprender a ver o medo a partir de outra perspectiva. Eu ia morrer cedo, tivesse falado ou não. Meus silêncios não tinham me protegido, tampouco protegerá vocês. Mas cada palavra que tinha dito, cada tentativa que eu tinha feito de falar as verdades que ainda persigo, me aproximou de outras mulheres e juntas examinamos as palavras adequadas para o mundo em que acreditamos, nos sobrepondo a nossas diferenças. Esse artigo ele não é muito longo e também aborda as perspectivas raciais e de gênero da própria Audre Lorde, que ainda são super relevantes ainda hoje. Então eu acho que vale muito a pena a leitura aí para quem se sentiu levemente tocado com toda essa questão que eu tô trazendo aqui hoje. E esse artigo e o conteúdo da Yanda, claro, ele me tocou o suficiente para me fazer transformar o meu próprio silêncio em linguagem e ação. E eu só queria compartilhar tudo isso para quem também tá precisando ouvir isso e abrir espaço para a própria voz e tirar essa voz da garganta também. Eu disse antes aqui que eu realmente não tenho muita expectativa em relação a esse projeto, uma visão de até onde eu vou levar isso. Então eu não queria criar expectativa em ninguém. Eu tô só muito feliz e satisfeita de ter conseguido enfrentar esse medo de falar e de me expor, de certa forma, né? Eu tô sentindo essa coceira absurda, essa inquietude, essa vontade de me expressar de alguma forma. E essas são experiências e pensamentos que eu tenho tido constantemente e que eu queria achar uma forma de compartilhar com quem também possa estar passando por isso tudo ou precisando reencontrar sua própria voz e se expressar de alguma forma. Eu escolhi gravar minha própria voz também, inclusive para isso, para ser capaz de me ouvir falando as palavras que eu escrevi. Então tá sendo um exercício interessante isso aqui. Eu tô morando sozinha agora, né? Então eu tenho falado muito sozinha, porque realmente não tem companhia, sabe? Eu falo sozinha, eu falo com a Galadriel, que é a minha cachorra. E minha dicção também já não tá lá grandes coisas, assim. Eu tentei me esforçar um pouquinho pra não falar tudo embolado. Eu tive que regravar algumas partes, inclusive, porque não ficou muito legal. Mas enfim, tô só fazendo um resumo de como tá sendo essa experiência pra mim, já que a gente tá falando de voz. Enfim, eu acho que quebrar o meu próprio silêncio também tá sendo uma forma de pegar meu poder de volta, sabe? Quando a gente silencia nossa voz, a gente acaba entregando o poder
do controle da nossa própria narrativa na mão de outras pessoas e, enfim, eu acho interessante que a gente consiga pegar nosso poder de volta. E eu acho que é isso que eu queria passar aqui hoje. Então eu vou deixar essa reflexão para vocês aí. Que barulhos externos você está precisando silenciar nesse momento? E que silenciamentos impostos ou autoimpostos você está precisando quebrar para poder ser fiel à sua própria voz?